Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas referentes à parte de bomba periférica, né? Dando continuidade à análise, né? Esse é o terceiro vídeo, né? Quem não viu os outros vídeos, procura aí no canal, né? Na playlist lá da parte de bombas, que tem bastante vídeo lá sobre essa área. Bom, a gente vai trabalhar hoje com a parte de análise de vazão, né? Se observar que a gente tem indicação, né, da vazão máxima da bomba, né? Normalmente a característica que o fabricante informa, e aí vazão máxima de 30 litros por minuto, né? E por que é interessante, né? Até alguns alunos perguntam, poxa, se é vazão máxima, eu posso ter uma vazão mínima. Claro que pode ter uma vazão mínima, né? Só que não existe nenhuma regulagem na bomba para aumentar ou diminuir a rotação como inversor de frequência ligado a ela, né? Eu posso aplicar um inversor de frequência nela? Posso, aí é uma outra questão, mas a gente não tem diretamente inversor de frequência na bomba. Então o que acontece? Essa vazão máxima indicada, ela está levando em consideração a característica de capacidade de deslocamento volumétrico que a bomba possui e a relação de rotação que ela tem com base na eficiência mínima, né? Ou com base na eficiência máxima do processo, né? Então aí por isso que essa vazão máxima de 30 litros por minuto, né? Provavelmente se pegar uma bomba como essa e for fazer uma análise, né, com a tubulação curta, ele vai chegar bem próximo dos 30 litros por minuto, né? Mas aí se for mudando as condições, questão de joelho, enfim, alguma conexão aí que fuja do padrão que o fabricante estabeleceu, ele vai diminuindo essa vazão por causa do processo mesmo, né? Ou seja, de eficiência. Mas tomando como base essa vazão máxima de 30 litros por minuto, a gente já tem como ter uma relação para análise realmente dessa capacidade, né? O qual nesse caso a gente toma como base a rotação, né? No caso aí 3.000 giros por minuto, né? 3.000 rotações por minuto e 30 litros por minuto, né? Então a gente tem como fazer uma relação de divisão, né? Já que ele vai dar 3.000 giros em um minuto, né? Ou seja, vai realizar uma relação completa do seu rotor, né? Então, se a gente vai ter aí um deslocamento aí, né, angular de 360 graus, significa que a cada giro ele vai deslocar um determinado volume, né? Então aí a gente tem como fazer essa relação apenas dividindo, né? Se eu tenho 30 litros por minuto e tenho 3.000 rotações por minuto, né? Então se eu pegar 30 litros por minuto e dividir por 3.000, eu vou chegar a 0,01 litro por giro, né? Ou seja, cada giro que essa bomba completar, né, em seu rotor, ele vai estar deslocando aí 0,01 litro, né? Então, com base nessa informação, a gente pode fazer a análise para centímetros cúbicos, né, que é onde justamente os fabricantes informam, né? Então, no caso, 10 centímetros cúbicos equivale a 0,01 litro, ou seja, que é a informação que a gente tem aqui dessa divisão. Então, essa bomba ela tem aqui como capacidade de 10 centímetros cúbicos por revolução, né? Então, normalmente os fabricantes eles também colocam essa informação ou em centímetros cúbicos ou em polegadas cúbicas por revolução, né? A gente tem outros vídeos, né, já falando sobre essa questão também. Então essa é a capacidade de deslocamento da bomba com base na vazão máxima dela e na rotação, né, indicada pelo fabricante. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre RPM, né? Na verdade, eu estou refazendo nesse vídeo aqui de RPM, né? Ainda era no sistema antigo de som do canal, né? Então estava muito baixo o áudio. E aí vamos estar justamente fazendo um novo vídeo, né, sobre essa parte aí de RPM. RPM significa rotação por minuto, né? Aí por definição, né, é a unidade de velocidade angular, ou seja, trata-se de uma unidade não padrão, né, do Sistema Internacional de Medidas, porém ela é muito comum, né, no sistema, nas fórmulas, né, nos cálculos matemáticos ou físicos que envolvam sistemas, né, de velocidade angular, né, no caso nos cálculos físicos mesmo, né. Então a unidade SI, né, equivalente justamente a um radiano por segundo,
né? Ou seja, no SI a unidade relacionada à rotação é justamente radiano por segundo. Não, em sistemas mecânicos ou eletromecânicos, a rotação ela é muito presente, né? Então, exemplo, se a gente for analisar, talvez o elemento mais comum que se tenha trabalho com rotação seja o motor elétrico, né? O motor elétrico e o motor a combustão. Mas outros sistemas também tomam como base esse sistema de rotação. Exemplo, bombas, redutores, sistemas com polias e correias. Todos eles trabalham com esse sistema de rotação para que se tenha o deslocamento linear, na maioria dos casos, proveniente desse movimento rotativo, né? Então, rotação por minuto, né, ela vai dar uma base justamente de um sistema angular para um sistema linear, na maioria dos casos, né? Então, exemplo, se você vai pegar uma bomba hidráulica como essa aqui, o qual o seu sistema de funcionamento toma como base a rotação interna do elemento, o qual vai criar um diferencial de pressão interna e vai permitir, né, o bombeamento, né, ou seja, o deslocamento do fluido. Você vai observar que você vai ter uma entrada angular para um deslocamento linear do fluido, né, embora você possa desse fluido aí fazer outras situações, né, inclusive para outros tipos de movimento, mas a base é justamente essa. Então, se você tiver uma maior rotação ou uma menor rotação, você vai ter maior quantidade de fluido ou menor quantidade de fluido. Se você tiver uma rotação muito elevada, você pode vir a desgastar os mecanismos da bomba e não ter eficiência no deslocamento do fluido. Ou seja, então a rotação ela não é infinita para o processo, ou seja, ela trabalha também dentro de uma margem boa ou ruim do processo. Então, por isso que entender a rotação é importante para os sistemas. Exemplo, você projeta um mecanismo que com a quantidade de polos, né, o motor, né, você projeta um motor que a quantidade de polos, a corrente que vai entrar, ele vai dar lá 1.200 RPM, monta no sistema, ele está dando ali 1.100, 1.150 RPM, ou seja, eficiência no processo também, ou seja, era para estar dando 1.200 RPM, mas por algum motivo ele não está chegando lá. A gente tem carga, tem massa nesse sistema, né? Ou seja, então pode estar levando em consideração atrito, peso dos elementos. Então aí mais um exemplo aí da importância da análise da rotação. Exemplo, você está num automóvel, né? O motor ele mostra lá uma faixa de rotação possível, né? Então à medida que você pisa no acelerador, né, que tem a injeção de mais fluido no motor a combustão, ou seja, aumenta a rotação, você também tem ali um limite, né? Então, se ele rotacionar demais, ele vai gerar problemas ao elemento, né? Então, você também tem limite de rotação ali no sistema. E assim acontece com vários outros elementos. Então, a rotação por minuto ela é um item, né, uma unidade importantíssima para análise eficiente desses mecanismos, né? Então são vários os mecanismos que utilizam aí rotação por minuto, né? No canal mesmo a gente já trabalhou vários e vários cálculos, análises aí tomando como base a rotação por minuto, desde bombas hidráulicas, compressores, processos de fabricação, enfim, várias situações que envolvem aí rotação por minuto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!